estamos aqui mais uma vez no canal WBC e hoje nós temos aqui a companhia de João Paulo Beber, o meu querido gênio da lâmpada, um grande cara, um garoto de programa, porque ele é expert em programação, então é uma pessoa de programa. Além de tudo, tem um conhecimento vasto sobre uma série de preceitos empresariais. João, que bom ter você aqui, JP, e vamos falar hoje sobre automação de rotinas empresariais. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado pela presença. Fiquei muito feliz com o convite de poder participar da primeira conversa aqui nesse canal maravilhoso que eu já vi várias entrevistas. E acho que para dar um contexto, antes da gente começar a conversar, contar um pouquinho de mim. Então, da área acadêmica, eu estudo até hoje bastante área de hardware. Estou me graduando em sistemas eletrônicos, engenharia de sistemas eletrônicos. Estou num programa de pré-mestrado da USP de estudo de hardware aplicado, tecnologia de ponta. E jogando totalmente para o outro lado, hoje em dia no mercado de trabalho, eu trabalho numa empresa de tecnologia, trabalho com programação propriamente aplicada, um garoto de programas, né? E é uma empresa que é uma fintech, é um banco, então eu acho que eu consigo trazer bastante da área, toda a visão que a gente tem dentro e fora da academia, né, para o mercado de trabalho. Muito bom, meu querido João. Além disso, um grande músico, versátil, toca 8 instrumentos e tudo isso. É um grande garoto. Bom, automação. Quais os benefícios significativos para a automação? Porque automação é um princípio básico. Mas será que todas as empresas estão preparadas para um ciclo de automação para quebrar o paradigma dos processos mais tradicionais de gestão, João? Na minha visão, sim. A gente consegue implementar automação em todos os tipos de empresas, em todos os setores. Eu acho muito importante, antes de falar sobre automação, que já puxando um pouco para o meu lado, que para mim todas as empresas deveriam ter um programador na equipe ou um conjunto de programadores, porque os principais benefícios práticos de automação é a gente conseguir realmente eliminar aquele trabalho rotineiro, o trabalho monótono, o trabalho braçal. E prolixo às vezes, né? Totalmente. Aquela planilha que você preenche todos os dias, aquele relatório que você faz sempre do mesmo jeito. E conseguir deixar de ter um trabalho manual para você começar a ter um trabalho intelectual. Então, realmente economizar tempo, melhorar padrões da empresa, então sempre ter uma qualidade específica daquele produto, daquele relatório e realmente otimizar o dia a dia, é se esforçar com o que é preciso. Então, mas João, por exemplo, muitas empresas têm os seus ERPs, os seus softwares de gestão, mas mesmo assim, os ERPs precisam às vezes de implementação de braços operacionais, né, braços de automação, para, por vezes, absorverem operações não previstas nesses sistemas, né? Como que a automação pode melhorar essa eficiência operacional? Então, mesmo com a integração de vários sistemas, é muito importante frisar que a questão de automação de processos não é necessariamente o produto final da sua empresa. Então, muitas vezes você pode automatizar processos para uma gestão de recursos humanos, você pode automatizar processos para deixar o seu dia a dia mais eficiente. E para não me alongar muito no assunto, mas basicamente a gente está fazendo uma reunião, para gerar uma ata de reunião a gente pode ter uma certa automatização, para pesquisa de mercado, então empresas de marketing, publicidade e propaganda, divulgação, a gente consegue fazer, entrando um pouco mais na parte técnica, existem automações que a gente chama de web scraping, então é um robô que vai na internet, ele faz exatamente a busca que você precisa buscar, ele consegue buscar em N sites ao mesmo tempo, então você pode ir desde a geração de relatório, daquele trabalho de inserção de dados, quanto de buscar isso na internet. Então, mesmo com a integração do ERP, às vezes você precisa colocar dados naquele sistema, você precisa fazer algo com os dados que saem daquele sistema, e essa ponta de entrada e saída é que entra a automação. Então é aí que você, ao invés de ter 10 pessoas inserindo dados, você tem um robô que faz isso ao mesmo tempo. Então ele, além de ser síncrono e simultâneo, ele diminui muito o custo operacional, então você não precisa ter um conjunto de trabalhadores para fazer isso. E também na ponta, de você processar os dados. Então, por exemplo, tem rotinas que eu já fiz e construí robôs que a gente literalmente consegue tirar o trabalho de 3, 4 pessoas, que faz muito mais eficiente, que a gente consegue ter um padrão muito melhor
e que essas 4 pessoas agora podem focar em um business mais intelectual, digamos assim. Quer dizer, aproveitarmos essa mão de obra Perfeito. dentro de casa, né? Porque são pessoas já integradas, então não é que nós vamos extingui-las, nós vamos remanejá-las para operações que eles podem, inclusive, ter uma evolução e ter um nível de contribuição maior do que, às vezes, só uma operação mecânica. Sim, e uma parte muito importante é que a automação de processo ela não exclui o recurso humano. Então a gente não tem como automatizar processos que não precisem de monitoramento, adaptações e principalmente a revisão do fator humano, né? Não tem como substituir o homem. E aí, por exemplo, implementação de processo, né? Perfeito. Exige muitos cuidados. Com certeza. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma teia densa com vários caminhos de comunicação integrado. Sim. Então, o que acontece? Implementar, principalmente porque hoje não são só as grandes empresas, qualquer comércio hoje tem um sistema, tem um ERP. Com certeza. Implementar soluções para automatização tem um monte de riscos. Você corre o risco de fazer uma integração errada e você danificar o fluxo da informação. E isso é caótico. Isso é um ponto muito importante, porque da mesma forma que qualquer automação ou automatização não exclui o fator humano, porque na minha visão o mais importante é a pessoa conhecer o business da empresa, conhecer as regras de negócio daquele fluxo, mas essa questão de automatização e tomar os cuidados, então a gente sempre tem que lembrar que não vale a pena automatizar tudo, a automação não é a resposta para tudo, a automação é só para livrar um pouco da carga que você tem nas costas, daquele dia a dia chato, operacional, do dia monótono, porque todo dia é um novo dia e você tem que resolver problemas diferentes, né? Mas não vai ser aquela planilha, aquela pesquisa ou aquele relatório que tem que tirar você daquela rotina. Então, assim, os cuidados que a gente toma é bastante monitoramento, a gente tem uma pessoa observando, sempre atualizar essas rotinas e processos. E muito importante também, tem várias ferramentas hoje em dia que você não precisa de conhecimento técnico nenhum para automatizar processos. Então tem sites aí que eu acho que vale até comentar, como o Zyper, que você entra e você consegue automatizar fluxos completos, sem nenhuma linha de código e com custos baixíssimos ou quase gratuitos. Então você consegue dizer para ele, fique olhando o meu e-mail, entre naquele lugar, monte uma planilha, bote essa pessoa em uma campanha de marketing de e-mail, jogue isso para minha base de dados, pegue, coloque no site e faça, sei lá, mais o que você precisar. Então não precisa de pessoas técnicas, precisa de pessoas que conheçam a sua regra de negócio, conheçam o seu mercado, o business e, enfim, acompanhar... Precisa ter o conhecimento desse fluxo operacional para poder saber os caminhos dessa integração, né? João, do macro para o micro, como a automatização de processos manuais impactam no dia a dia do trabalho? Então, eu acho que a automatização de processos, seja ela qual for, de qualquer natureza, o mais importante é a gente eliminar tarefas repetitivas, eliminar tarefas verborrágicas, tarefas que você precisa dedicar de maneira sem o pensamento crítico, para poder focar em tarefas mais intelectuais e avançar e melhorar a produtividade daquela área. E principalmente, eu acho que um efeito colateral desse impacto do micro na automatização de processos é que, de experiência própria que eu consigo ver nas pessoas, é que quando as pessoas veem o ganho que a gente tem com essa automação de processos e consegue ver a melhora da produtividade, ela vai atrás de se capacitar nas tecnologias que a gente tem hoje em dia e de ir atrás de pessoas que consigam trazer mais dessa automação para sim, com certeza, melhorar o dia a dia de todos e a gente conseguir realmente focar no trabalho que é preciso ser feito por uma pessoa e não por um robô. Quando a gente fala em automação de rotinas empresariais, a gente pode englobar tudo, inclusive call center e tudo isso? Eu acredito que sim, porque muito das parte das automações que a gente tem a ver com manipulação de dados. E a manipulação de dados, por essência, é algo que é automatizável. Isso. Então a gente consegue fazer essa manipulação, seja em qual nível for, uma automatização. E eu acho que o mais importante é a gente botar na balança e ter alguém que entenda dessa área na empresa para não tentar automatizar tudo, porque tem coisa que sim vale a pena você fazer 10 vezes na mão do que gastar um tempo e um recurso muito grande para automatizar algo que não vai valer a pena. Né? O que é muito personalizado e com baixa incidência e que requer uma confiabilidade muito grande, sim. É preferível você executar.
É preferível, porque você vai gastar muito tempo montando a automatização, você vai gastar muito tempo e Desde que não esforço. tenha muita incidência também Perfeito. dessa demanda, né? Perfeito. Mas também você gasta muito, quando a coisa é muito crítica, ou você precisa ter na linha tudo que você quer naquele produto, não vale muito a pena, porque você precisa sempre estar monitorando com muito detalhe. E aí esse monitoramento às vezes gasta mais tempo do que você mesmo ir lá e fazer. E quando a gente fala em automação, a gente fala em robôs. Sim. E os robôs atendentes? Aqueles caras chatos que falam, digite 1 se você é bonzinho, digite 2 se você quer denunciar, digite 47 se você ainda está aí. Cara, ninguém aguenta mais isso. E aí? Aí que entra um ponto muito interessante, que é a inteligência artificial. Eu garanto para você que todo robô que pede para você digitar sim ou não, 0, 1 ou 2, não tem nada de inteligente. Não É tem. simplesmente um código esperando você digitar alguma coisa. Esperando você desistir. Sim. Como ele não entende que você vai falar alguma coisa, um palavrão bonito, ou você desliga, né? Ou persiste. Sim, mas é um ganho muito bom. Essa área de chatbots, que eu acho que a gente pode conversar numa próxima vez, que entra em inteligência artificial, Isso. é um ganho muito bom para a gente conseguir ter atendentes 24/7, ter uma maior escalabilidade, atender centenas de pessoas a mais do que você conseguiria com um corpo de equipe muito menor. É verdade. Agora, o João Paulo Weber, partindo do princípio que as empresas têm parrudos softwares e famosos, Sim. a automação de rotinas ela já está feita, implementada. O que pode ocorrer, diferente de empresas menores, cujos softwares são mais engessados, Sim. né? Nas grandes corporações, com os softwares famosos, com os ERPs, qualquer braço de automação necessário é feito pelo mesmo fornecedor, concorda? Normalmente sim, mas o fornecedor ele só faz esse braço, ele só desenvolve essa nova funcionalidade se isso trouxer um ganho, principalmente para outros clientes. Então, quando é uma coisa muito específica do seu negócio, às vezes vale o desenvolvimento interno. E foi como eu falei, muitas vezes você não precisa de uma pessoa técnica, de um garoto de programas para fazer isso. Você pode contratar plataformas online que você mesmo, com um mecanismo de arrasta e solta, consegue montar essa automatização. Mas ele se integra aos ERPs facilmente? Ele não se integra de maneira direta, no sentido que não precisa mais ter ninguém lá. Mas, por exemplo, ele faz tudo o que você precisa fazer até chegar no ERP e a diferença é que você vai jogar um arquivo para dentro, que você vai colocar essa informação, você não precisa ir lá e manipulá-la na mão. Ok, eu tenho a impressão que isso é empresa média para baixo. As grandes corporações já têm a implementação, né, com a personalização completa Sim. para suas operações e qualquer braço normalmente interessa para os fornecedores famosos, né, simplesmente aprimorarem o mecanismo. É por isso que eu acho que o ganho, até desculpa te cortar, mas eu acho que o ganho é muito grande, principalmente para as empresas de médio e pequeno porte. Isso. Porque, que a gente tem uma possibilidade, uma flexibilidade, porque os softwares normalmente são muito mais enxutos. Isso. E principalmente porque hoje em dia a gente já tem soluções muito baratas. Então, com 1, 2 pessoas que já entendam da área, você consegue automatizar vários setores da empresa e realmente trazer um ganho muito grande, visto que a gente tem softwares muito enxutos e normalmente com preços não acessíveis para essas empresas. Tá. Então você quer dizer que empresas com uma necessidade não tão complexa Sim. têm oportunidades boas no mercado para implementação de uma plataforma de gestão, de um software, para essa automação de rotinas. Sim, exatamente. Normalmente Com custos acessíveis. Com custos acessíveis, então sempre E vale de a fácil pena. operação. Fácil operação. Normalmente é só monitoramento e isso foi o que eu falei. Tendo uma pessoa conhecendo da área já consegue ser implementado. E muitas vezes as rotinas a gente não embarca só em um software. Então você não tem um software que faz as rotinas. Muitas vezes as rotinas elas são rodadas automaticamente ou elas são direcionadas exatamente à equipe. Então você tem uma automatização que o RH vai saber mexer, outra que é a equipe técnica, outra que é a equipe de vendas. Bastante pontual a implementação. Não existe nenhum negócio que você não tenha automação das rotinas, porque senão você é bem homem da caverna. Perfeito. Né? Não é escalável, né? Não é escalável. Se for fazer na mão, não tem como crescer muito. Mas tá bom. João Paulo Weber conosco aqui, dando o seu parecer a respeito da automação de rotinas empresariais, cuja execuibilidade é imprescindível.
Só depende da escalabilidade desse negócio para saber quais os caminhos buscar. Perfeito. JP, meu querido, obrigado por estar conosco e a vocês, obrigado, acompanhem sempre o nosso canal WBC. Um grande abraço, até breve.